Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta que já está aí preparada para a aula de geografia desta manhã. Eu, professor Carlos Neri, juntamente com o professor Antônio Russo, estaremos ministrando essa aula de geografia muito importante para o nosso conhecimento nessa manhã. Na entrada vocês já viram o tema da aula, mas nós vamos colocar mais uma vez para vocês o tema da aula de hoje. A urbanização e os desastres socioambientais, parte 1. Olha que interessante o tema da aula, urbanização e desastres socioambientais, a primeira parte. Nós estaremos trabalhando juntamente com vocês aqui na tela as habilidades e a unidade temática de hoje. A habilidade do currículo paulista será relacionar as características do processo de urbanização com a ocorrência dos desastres socioambientais, com a inundações, enchentes, rompimento de barragem, deslizamentos de encostas, incêndio, erosão, entre outros, em diferentes lugares. A unidade temática será natureza, ambiente, qualidade de vida, e o objeto de conhecimento é a biodiversidade e ciclo hidrológico. Legal? Vamos então ver o que a próxima tela estará nos disponibilizando. É um vídeo muito interessante para que vocês já possam iniciar a aula de hoje. É um vídeo aí da Defesa Civil sobre a área de risco. Galerinha, preste bem atenção do vídeo. Você conhece o mapeamento de risco de deslizamento e solapamento da cidade de São Paulo? São Paulo é dividida em 32 subprefeituras, que são as unidades de administração regional da cidade. Dessas 32, 28 possuem um mapeamento das áreas de risco de deslizamento e solapamento. O primeiro mapeamento teve início em 1989, após um deslizamento vitimar 14 pessoas na favela Nova República, localizada na Zona Sul. Desde então, a cidade atualizou seu mapeamento nos anos de 1996, 2003, 2010 e desde 2016, a Coordenação Municipal de Defesa Civil vem realizando uma nova atualização. Mas, o que são deslizamentos e solapamentos? Deslizamentos são provocados pelo desprendimento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados encostas. O principal causador desses movimentos é a infiltração de água, principalmente da chuva. Já os solapamentos são rupturas das margens de córregos ou rios, causadas pela erosão e ação das águas durante ou logo após a ocorrência de enchentes e inundações. Esses processos ocorrem naturalmente, mas a ocupação inadequada de encostas e margens de córregos pode induzir e acelerar esses movimentos de terra. Isso se dá por conta das modificações das condições naturais do relevo, através de cortes para a construção de moradias, aterros ou lançamentos concentrados de água sobre o terreno. E o que é uma área de risco? É uma área que pode ser afetada por processos induzidos como incêndios e rompimentos de tubulação ou naturais, como ressaca marítima, ventania, deslizamentos e inundações, que poderão causar danos à integridade física de seus habitantes, além de prejuízos econômicos e perdas materiais e patrimoniais. O risco é uma relação entre a possibilidade de ocorrência de um processo ou fenômeno e a magnitude dos danos ou consequências, que é composta pela exposição dos elementos, como casas e pessoas, e sua vulnerabilidade, e a capacidade de proteção ou resposta. Ou seja, quanto maior a exposição e a vulnerabilidade de uma comunidade, maior será o risco. E quanto maior a capacidade de prevenção, proteção e resposta, menor o risco. É adotada uma escala de 4 graus, baseados nas observações de campo. Grau R1, risco baixo, quando não se espera a ocorrência de acidentes. R2, risco médio, quando é reduzida a possibilidade de ocorrência de acidentes. Grau R3, risco alto, quando é provável a ocorrência de acidentes. 4, risco muito alto, quando é muito provável a ocorrência de acidentes. Cada área de risco é composta por um ou mais setores de risco, que são grupos de casas que apresentam o mesmo grau de risco. O que observamos para classificar o risco? O foco do mapeamento são os assentamentos precários, por serem os locais mais vulneráveis da cidade. Na vistoria dessas áreas,
o agente de defesa civil devidamente treinado observa as diversas características do local para então definir os setores e seus respectivos graus de risco. São observados fatores como, por exemplo, declividade, também chamada de inclinação do terreno, e o tipo de processo. Essas duas podem variar de acordo com o tipo de solo, rocha, relevo ou de acordo com as intervenções humanas, como cortes e aterros. Distância e posição da ocupação em relação à encosta. As moradias localizadas no alto da encosta apresentam possibilidade de queda, e as localizadas na base apresentam possibilidade de atingimento. Já as localizadas em meia encosta apresentam tanto a possibilidade de queda como atingimento. Qualidade da ocupação, que tem relação com a vulnerabilidade. Uma ocupação com moradias em madeira apresenta menor resistência ao impacto do material que escorregou. Já as moradias em alvenaria têm maior resistência ao impacto devido às suas fundações e paredes mais resistentes. As ocupações mistas apresentam uma média vulnerabilidade. Presença de materiais como lixo, entulho, blocos de rocha, vegetação que favoreça o acúmulo de água no solo, como bananeiras. Presença de vazamento de tubulação ou descarte de água sobre a encosta. E sinais de movimentação, como trincas e rachaduras no terreno e nas casas, árvores e postes inclinados, muros inclinados e embarrigados e cicatrizes de deslizamentos anteriores. Todo esse trabalho é feito através de vistorias de campo, geralmente acompanhadas por moradores das comunidades e com o auxílio de imagens de alta resolução obtidas com o uso de drones e helicópteros. E depois, o que acontece? Para cada área identificada, é gerado um relatório com mapas e fotos, descrevendo as características observadas nos diversos setores que a compõem, indicando medidas para a redução do risco, como, por exemplo, a realização de obras de estabilização e ou drenagem superficial. Este documento serve de base para ações de redução e eliminação dos riscos e também na elaboração de planos preventivos de defesa civil. Todo esse processo é apenas uma parte da gestão de riscos e desastres. Ficou interessado? O mapeamento de 2010 e as áreas já atualizadas podem ser vistos no portal GeoSampa. Acesse em geosampa.com. geosampa.com. Em áreas impróprias, a ocupação aumentando as situações de perigo e risco a desastres naturais. Então a gente percebe que os desastres naturais são inúmeros, né? Então pode voltar aqui para mim, por gentileza. E nessa situação, o Brasil, né, ele não tem esses problemas graves, né, como por exemplo de furacões, né, o problema de tornados, né, apesar que algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, sofrem com problemas de ventos fortes, né, que alguns chamam de anticiclones, outros chamam de ciclones, né, que são ventos fortes, principalmente nas áreas litorâneas de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas nós temos outros desastres que principalmente são desastres antrópicos, né, quando a gente fala na questão antrópica, fala que ocasiona aí por coisas feitas aí pelo ser humano, tá? E principalmente em áreas urbanas. Então a gente vai ver aí na próxima tela, né, essas consequências que ocasionam aí na urbanização e os desastres socioambientais. Então, crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à ocupação e intervenções antrópicas, tais como desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas drenagens, lançamento de lixo e construção de moradias, né, entre outros, eles acabam aí afetando principalmente as áreas urbanas, né? Tem muito a questão grave aí, né, do lixo, né, do resíduo sólido sendo jogado aí nas ruas, né, a captação desse solo é muito grave, né, a questão do desordenamento das residências, né, nos grandes centros, principalmente, como vocês estão vendo na imagem aí, né, moradias morando uma em cima da outra, principalmente porque está em regiões de morros, né, e o que mostrou lá no vídeo, né, a questão de qualquer chuva pode ocasionar escorregamento ou deslizamento nessas áreas aí. Logicamente, a Defesa Civil ela sempre faz um trabalho de prevenção, mas muitas vezes, né, o difícil acesso, até as condições econômicas de as pessoas daqui na sociedade, principalmente das cidades grandes, acabam ocasionando e fazendo com que essas pessoas acabem indo para regiões
que levam perigos, não só em regiões de morros, mas também em regiões próximas de rios, onde ocasiona aí as enchentes e os alagamentos. E a gente viu também no vídeo, né, questões lá dos 4 níveis de risco, né, que a Defesa Civil coloca. Nós vamos ver aí, né, cada um desses níveis. Então vamos lá na próxima tela. Então, nós temos lá a intensidade dos níveis e a situação. Então, como foi colocado lá no vídeo, a gente vê aqui uma explicação, né, mais detalhada. Então, no nível 1, nós temos lá desastres de pequeno porte, né, que também são chamados aí de acidentes. E esses acidentes, quando ocasionam, e o prejuízo é menor do que 5% do PIB municipal, lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto de uma região, no caso aí do município, ele é facilmente superável com recursos do próprio município, tá certo? Quando é um nível 2, que é um nível de média intensidade, os impactos já têm alguma importância e os prejuízos são mais significativos, que eles são prejuízos que podem chegar de 5% a 10% do PIB municipal. Ele é superável pelo município desde que envolva mobilização e administrações especiais, como é o caso aí da Defesa Civil, dos bombeiros, né, e também da Guarda Municipal e da Polícia Militar. No nível 3, ele já é de grande intensidade, né, prejuízos mais vultosos, entre 10% e 30% do Produto Interno Bruto do município. Então, a situação pode ser restabelecida, né, de normalidade com recursos locais, desde que complementados com recursos estaduais e federais. E aí entra naquela situação de emergência. O nível 4, que a gente vai ver no próximo slide, vamos lá, já é o nível de muito grande intensidade, né, com impactos significativos e prejuízos muito vultosos, que são maiores do que 30% do PIB municipal. Aí ele não tem condições, né, o município não vai ter condições de arcar com essa despesa que aí precisa de ajuda externa, necessita aí até de ajuda internacional, e o Estado, ele se torna aí do município um estado de calamidade. Então a situação que era de emergência do nível 3, se chegar ao nível 4, ele acaba, né, tendo aí, né, aparecendo lá no Diário Oficial do município, como estado de calamidade pública. Tudo bem, pessoal? Pode voltar aqui para mim. Então, são várias situações aí, né, que são encaradas aí, principalmente pela Defesa Civil, quando há esses problemas, né, e aqui no Brasil esses problemas ocorrem muito, né, no final do ano, né, em dezembro, né, nos meses de dezembro, até o mês de março, né, e o foco principal é dezembro e janeiro, né, que aí a tensão é maior. Mas tem várias outras situações que o Brasil passa por situações, né, emergenciais, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que vai ter um mapa do Brasil, e aí vai mostrar por regiões. Então vamos lá para a próxima tela, vamos lá, acompanha aí comigo. Nós temos aí o mapa do Brasil, desastres naturais por região, tá? Então a região norte, que está lá no azulzinho claro, quais são os maiores problemas lá que sofrem de desastre natural? Incêndios florestais e inundações, né, que aí é o maior problema que tem lá na região. Tem, logicamente, outros problemas, mas são os que são mais frequentes. A região nordeste, que está em amarelo, aí fala em secas e inundações, né? A região centro-oeste, os incêndios florestais é o que tem mais foco como desastres naturais, até principalmente por causa da questão aí da agropecuária. A região sudeste, deslizamento e inundações, principalmente nos grandes centros. E na região sul, nós temos aí inundações, né, vendavais e granizos, né? Lembra que eu falei lá, principalmente na região sul do Brasil, né, acaba tendo fortes vendavais, ocasionando até destelhamento, né, vários prejuízos aí da ordem civil que nós temos aí no Brasil, tá certo? Pode voltar aqui para mim. Então, vocês viram aí que são vários os tipos de desastres naturais que podem ser feitos pela natureza, mas que também, principalmente, por ações antrópicas aqui no Brasil. Daí, dependendo, logicamente, da região do Brasil, o efeito ele pode ser maior ou menor, dependendo da intensidade desse desastre, tá certo? No próximo slide, nós vamos ter um mapa, mostrando também o mapa do Brasil, né,
questão de monitoramento do solo. E aí é interessante a gente retratar, porque tem duas características desse mapa aí. Primeiro é a questão aí do município não monitorado e sem nenhuma legislação do solo. Então, além de ele não ter um monitoramento, essas regiões em vermelho, ele também não tem nenhuma legislação que trate disso. A de laranja, ele tem monitoração, mas não tem legislação do solo. Tá? O que está em azul claro tem, o município ele não é monitorado, mas tem uma legislação. E o que está em amarelo, ele está monitorado e tem legislação. Então, quando fala monitoramento, a gente está falando monitoramento do governo federal, do governo estadual, mas principalmente do governo. Para compreender aí, principalmente aí os problemas que acontecem na região onde você mora. E os professores irão, claro, orientar vocês como vocês vão conseguir realizar as pesquisas, os trabalhos e compreender um pouco mais aí dos problemas da sua região. Muito importante. Mas, para nós, hoje, nessa aula, vocês irão realizar uma atividade na tela. Na sua opinião, os seres humanos realmente interferem nos desastres naturais? Sim ou não? Justifique. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Voltamos para a interação. Professor Antônio aqui, a turma que a garotada está, a maioria, todos colocaram sim, né? O homem, ele colabora aí com esses processos. E estou colocando aqui o desmatamento, o problema do lixo, a poluição. Muito legal aqui as respostas das galeras. Mas nós temos um vídeo aí para você saber, para você conhecer como que funciona o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Vamos ver o vídeo? Preste atenção. A difícil tarefa de buscar sobreviventes e identificar vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, tem mobilizado órgãos federais, estaduais e equipes internacionais. Enquanto militares e técnicos estão no local do desastre, aqui em Brasília, uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, Departamento Estratégico da Defesa Civil Nacional, trabalha 24 horas por dia para reunir informações que possam ajudar no atendimento às vítimas. Dentre as principais informações que nós coletamos são informações relativas ao clima, meteorologia, sismologia, né? Informações essas que são utilizadas, então, pela equipe de campo para programar as ações de socorro e assistência.
As informações reunidas no Senad são repassadas para a equipe do posto de cooperação dos órgãos federais instalado na região do desastre. Um exemplo são as imagens de satélite que identificam com precisão os locais das estruturas cobertas pela lama. Isso nos permite, então, localizar cada uma das edificações que agora estão embaixo da lama e não conseguem ser vistas pelas equipes de salvamento. Desta forma, nós encaminhamos essas coordenadas geográficas para as equipes de socorro e assistência, que fazem então as buscas direcionadas de forma orientada pela imagem que nós produzimos. Por videoconferência, o secretário nacional da Defesa Civil, que está em Brumadinho, explicou como as informações do Senad são importantes para a operação de resgate. A nossa equipe tem feito um trabalho muito respeitado aqui, as pessoas estão respeitando muito o nosso trabalho, em função do profissionalismo de toda a equipe. O secretário também destacou quais ações estão sendo realizadas pelo posto de cooperação do governo federal em Minas Gerais. Nós temos órgãos federais e estaduais participando. A gente tem, nossa equipe também está acompanhando, muito de perto. O trabalho que foi feito aí, que está sendo feito, tanto pela Defesa Civil lá de Minas Gerais, como também de todo o processo federal, porque esse vídeo que a gente viu é um vídeo de 4 dias depois do desastre que aconteceu em 25 de janeiro de 2019, de Brumadinho, que deixou 11 pessoas desaparecidas e 270 mortes, tá? E aí que a gente já está falando de Defesa Civil, vamos ver um pouquinho, sobre essa questão aí do Defesa Civil. Então vamos lá para a próxima tela. Então acompanha aí, na próxima tela a gente tem o significado aí dos símbolos da Defesa Civil que a gente viu anteriormente até no vídeo. Então o triângulo equilátero ele representa a cooperação de todos, a união dos esforços com o objetivo de proteger a vida, a base desse triângulo representa a segurança e estabilidade e os 2 vértices representam a prevenção e ação. O quadrado em azul remete aí à tranquilidade, ao equilíbrio e à serenidade. As 2 mãos aí são as mãos estilizadas, representam o cuidado e amparo com a população em geral, e a cor laranja aí do quadrado traduz o calor humano e a solidariedade, além de ser a simbologia oficial das ações de proteção da Defesa Civil. Podemos já ir para a próxima tela, que a gente vai ver aí os símbolos de proteção e defesa civil, que vai aí com a prevenção, temos o desenho da prevenção, a casa próxima do morro, a mitigação para se já prever qualquer acidente antes desse processo, tanto é que já tem um desenho diferenciado, uma barreira protegendo a casa, a preparação, a resposta e a recuperação, tá certo? E essas ações aí, cada uma tem suas, já um vídeo para vocês assistirem, tá? Que não vai dar tempo de apresentar, que é muito legal como enfrentar os desastres naturais, tá? E, logicamente, nós temos o Saiba Mais, que vocês vão ver aí, façam aí uma pesquisa sobre a sua pegada ecológica, nesse site aí da WWF Brasil, que é a pegada ecológica. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a todos pela presença de vocês aí no chat. Obrigado aí, professor Carlos, pela participação. Um forte abraço a todos. Ótima aula, professor Antônio. Muitos conhecimentos interessantes, conscientizadores. Avalie a aula no final, não deixe de avaliar a aula. Bons estudos para a garotada e bom trabalho para os professores. Até a próxima aula. Tchau!